Boa tarde, meu povo querido. Eu recebendo e-mail aqui. Boa tarde, como é que vocês estão? Gente, vamos começar fazendo a correção daquela lista de exercícios. Meus amores, eu dei o título para essa lista de exercício de lista rumo ao Enem. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer muita questão desse tipo. É assim que o Enem trabalha, dessa forma que o Enem trabalha. Se eu entendo como que é a estrutura de uma prova que pode me classificar, eu preciso treinar até eu ficar muito esperta. Então não é um exercício de aprendizado, de treino, de repetição? Não é isso não. O Enem é uma prova extremamente inteligente, extremamente democrática, tá? Depois que você fica sabendo como que o Enem ele é feito, como que ele é programado, como ele é pensado, você passa a admirar muito essa prova, tá bom? Porque esse é o tipo de trabalho que eles vão pedir, é desse tipo de questões que eles vão pedir, eles só vão aprimorar o grau de dificuldade, tá? Mas é assim que eles vão pedir. Os textos são longos, são muito textos, tem iconográficos, tem várias imagens, tem de tudo no Enem. Então a gente precisa fazer esse treino, tá? Lembrando que o Enem, ele vai medir o grau de conhecimento de um aluno que, em tese, passou 13 anos estudando. Então, ele tem que ter um material, ele tem que ter uma devolutiva. O que ele aprendeu, né? O que foi que ele fez esse tempo todo na escola? Beleza? Vocês vão ver, gente, vocês vão reparar que toda questão eu coloco aqui, ó, D2, D4, o que é isso? Descritor. Descritor é um objetivo que se quer que o aluno alcance ao elaborar uma questão, tá? Isso é o que se quer. Por exemplo, no D2, qual que é o objetivo? Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Por exemplo, que é isso? Ela não entende nada. Olha, você retomar quem que está falando num texto, por exemplo. Quem falou nesse parágrafo? Quem falou nessa oração? Por exemplo, Maria tomou um remédio, não se sentiu bem. Esse remédio estava na mesa de centro da casa dela, da casa de Maria. Ela tomou a liberdade sem consultar o médico e o remédio não fez bem. Quem é ela? Quem é ela? Ela retoma qual sujeito? Que personagem? Que pessoa? Maria. Então, isso num texto, eu preciso saber quem é que está retomando até para eu entender a história. Entendeu que faz todo sentido esse tipo de descritor? Que ele é muito importante? Então, vamos lá. Massa boa é massa fresca. Os pais de um italianinho eram donos de uma trattoria no interior da Itália. Isso há décadas e décadas. Comida simples, tradicional, lugar pequeno, pratos deliciosos. Certa vez, enquanto o menino brincava no balcão e seu pai assumia as caçarolas, um turista que degustava a massa viu um ratinho passar no salão. "Que é isso?" exclamou o cliente. Sem reação e também surpreso, o italiano improvisou. "Essa é Suzy, mora aqui com a gente." Gente, um rato morando no restaurante não é nada bom, né? Mas é isso aí, foi inteligente. No trecho que degustava a massa, a palavra destacada refere-se a quem, gente? Ao menino. Quem estava degustando a massa? Certa vez, enquanto o menino no balcão e seu pai brincava no balcão e seu pai assumia as caçarolas, um turista que degustava a massa, aqui ó, um turista que degustava a massa viu um ratinho passar no salão. Então, o que? A palavra que destaca refere-se a quem? A quem? Turista. Eu quero que vocês façam a correção aí junto comigo, tá? Lembrando que isso aqui vale de 1 a 10. Questão 2, a gente tem uma foto de um lobo-guará, que parece um cachorro, mas aqui a imagem está dizendo que é um lobo-guará. Tudo bem que a imagem é muito antiga, né? Que a gente vê um homem aqui, esse bicho talvez ele seja maior do que ele realmente seria de perto. Mas esse homem, ele
capturou um lobo-guará. Ele tá segurando na pata do lobo-guará. Eu não segurava nem amarrada. Putz, vamos lá. Lobo-guará aparece na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um homem estava trabalhando em uma vidraçaria quando o animal entrou no local. O comerciante chamou a polícia militar do meio ambiente. O lobo estava com a boca machucada e a PM acredita que ele tenha vindo da mata da Copasa, que fica a 10 quilômetros do bairro Milionários. Depois de capturado, o lobo-guará foi levado a um veterinário para tratar dos ferimentos. Ele deve ser levado de volta à mata. Gente, Copasa é a Companhia de Água e Esgotos de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Bairro Milionários é um bairro, é um local, mas tudo isso aqui, eu não saber o que é Copasa e nem saber o que é bairro Milionários, não atrapalha em nada o entendimento da questão. Continuamos com o descritor 2, aquela questão da retomada. Quem está falando? A quem é essa palavra, essa preposição, esse pronome está se referindo, tá? Eita ferro, vamos lá. Eita ferro, o que é isso aqui, meu Deus? O homem que estava trabalhando em uma vidraçaria também é identificado como que, gente? Ele é um comerciante, letra C. Aqui a gente tem um mapa mental, né? Mais ou menos assim, uma imagem. Perigo na linha. Os cientistas creem que a ligação entre a radiofrequência emitida pelos celulares e pelo menos 3 tipos de câncer. Tipo de uso do celular, 10 ou mais anos, o que eles podem causar. A gente tem visto mesmo, né, gente, um aumento muito grande desses tipos esses tipos de câncer, tumores cerebrais. Tumor na glândula salival, esse tipo de tumor. Vamos lá. De acordo com o texto, os cientistas acreditam que existe uma relação entre a frequência emitida pelos celulares e o aparecimento de câncer. Já está escrito aqui, né, gente? Essa é manha, não é? Está escrito aqui, a questão está aqui, é essa a questão. Vocês têm que entender que muitas vezes a pergunta do Enem responde já a questão para mim. Eu tenho que ficar atento na minha leitura. Eu não vou nem ler o resto, porque tá na cara. Agora a gente vai passar para outro tipo de descritor. Lá a gente estava falando de retomada do texto por parte de pronomes, de conjunções, de preposições. Agora nós vamos usar o descritor 4. O que o descritor 4 pretende? Qual é o objetivo, quando eu tenho em mente o descritor 4, qual é o objetivo que eu tenho ao elaborar uma questão? Eu quero que o aluno infira, deduza uma informação implícita no texto. O que é implícito, gente? É aquilo que não está escrito. Lembra do chevette lá no leão que eu falei 1000 vezes para vocês? Né? Com adesivo atrás, vocês lembram? Tem aquela coisa que não tá falada, não foi dita, mas eu deduzo. Vocês lembram? Beleza. Cego, Renoir, Van Gogh e o resto. Vamos lá. A informação está implícita e eu quero que o aluno... O objetivo ao elaborar essa questão é que o aluno deduza que informação implícita que vai ser questionada a ele. Vamos lá. Vistos de costas, pareciam apenas 2 amigos conversando diante do quadro rosa e azul de Renoir. Renoir, gente, vamos lá. Renoir é um grande pintor francês e Van Gogh é um pintor holandês. Vocês estão ligados na parada, né? Vestidos de costas, pareciam apenas 2 amigos conversando diante do quadro rosa e azul de Renoir, comentando o quadro. Porém, quem prestasse atenção nos dois perceberia, talvez estranhasse, que um deles, o de elegantes óculos de sol, parecia um pouco desinteressado, apesar de todo o empenho do outro, traduzido em gestos e eloquência quase murmurada. O que falava segurava às vezes o antebraço de óculos com uma intimidade solícita e confiante. Aproximei-me do quadro, fingindo olhar de perto a técnica do pintor. Voltei-me e percebi. O de óculos escuros era cego.
Algo extraordinário acontecia ali que eu só compreendia na superfície. Um homem descrevendo para um amigo cego um quadro de Renoir. Por que tantos detalhes? Azul com o quê? Fale mais desse azul, pediu o cego, como se precisasse completar alguma coisa dentro de si. É um azul claro, muito claro, um azul que tem movimento e transparência. Em muita luz, um azul tremulando, azul como de uma piscina muito limpa, eriçada pelo vento. Uma piscina em que o sol se reflete e que tremula em 1000 pequenos reflexos. Lembra-se daquela piscina em Amalfi? Lembro, e sacudi a cabeça. Afastei-me, olhei-os de longe. Roupas coloridas esportivas. O guarda treinado para vigiar pessoas estava ao meu lado e contou aos arrancos. Eles vêm muito aqui, só conversam sobre um quadro ou 2 de cada vez. É que o cego se cansa. Era fotógrafo, ficou assim de desastre. Ivan Ângelo, comprador de aventuras. Lindo, né, gente? Já pensou você descrever para uma pessoa cega que já teve a visão, uma imagem? Lindo, né? Infere-se desse texto que o homem cego é acanhado, audacioso, cuidadoso, determinado ou impaciente. Ele é o que, gente? O que vocês acham que o cara é? Ele é o que? Ele é acanhado? A gente não sabe. Uma informação que a gente pode ter é que ele é determinado. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque, algo extraordinário acontecia ali. Eu só compreendia na superfície. Um homem descrevendo para um amigo cego um quadro de Renoir. Por que tantos detalhes? Azul com o quê? Fale mais desse azul, pediu o cego, como se precisasse completar alguma coisa dentro de si. Ele é determinado, gente, porque ele quer minúcias, ele quer detalhes desse quadro. Ele sabe o que é o azul e ele foi nos objetos que ele já conhecia para que pudesse descrever ainda mais. Então, isso a gente chama de determinação, né? Ele quer chegar o mais próximo pela descrição do azul que predomina o quadro que ele estava observando, tá? Questão 5. Leia o texto abaixo. Gente, mas vamos voltar aqui para essa questão. Suponhamos que essa questão aqui eu tivesse muita dificuldade com ela, né? Eu já falei para vocês isso e vou repetir aqui. Quando você tem muita dificuldade numa questão, o Enem vai apresentar sempre 5 opções. Quando você tem muita dificuldade, vai fazendo por eliminatória. Elimina aquelas que você tem certeza absoluta que não pode ser. Impaciente, uma pessoa que quer mais detalhes, pode ser? Não. Cuidadoso, eu poderia colocar essa questão aqui? Até poderia pensar, mas cuidadoso em que sentido? No sentido de ver os detalhes? Mas aí o cuidadoso não cairia bem, né? Ele poderia ser minucioso. Aí sim, tanto é que o minucioso não aparece junto com o determinado. Mas cuidadoso, não. Audacioso é aquela pessoa muito corajosa. Tem algum ponto de coragem aqui que a gente pudesse citar? E acanhado também. Então, me sobra aqui, por eliminatório, determinado, tá? Me sobra. Mesmo que eu não tenha certeza, ele vai me sobrar. Ele vai responder a minha questão, tá bom? Continuamos com o mesmo descritor, inferir uma informação implícita no texto. Vamos lá. A carta de caminho nos dias de hoje. Gente, daqui um pouco nós vamos ver a carta de caminho, quando a gente começar a estudar o quinhentismo, que é considerada o primeiro documento oficial do Brasil, como literatura, tá? Daqui um pouco, mais pra frente, vocês vão ouvir falar muito na carta de caminho. Alteza da Galáxia. Peço humildes desculpas por ter de lhe enviar esta mensagem eletrônica neste dia. Contudo, gostaria de relatar que após nossa saída do sistema Gregor, 200 bilhões de anos-luz atrás, chegamos a uma galáxia jamais explorada. Informo que esta vossa frota de naves encontrou um canto muito distante do vosso universo, perdido em uma galáxia de um só Sol.
Um pequeno planeta azul que resolvemos chamar de água, pois este é o nome do líquido de cor bonita que mais existe nesse lugar. Além de muita água, existe uma população de seres que se denominam humanos. Estes seres humanos são muito estranhos. Os povos são divididos pelo planeta em regiões de características topográficas e climáticas relativamente uniformes, delimitadas por fronteiras, às quais os nativos dão o nome de países. Outra característica interessante destes seres é que são muito dóceis para conosco e aceitam nossa amizade e aproximação, em troca de um simples diagramador estrelar ou reles relógio atemporal. Penso que será fácil convencê-los de vossa santa intenção de trazer para esse planeta nossa tecnologia, que está há muitos bilhões de anos à frente da que eles possuem. Estamos voltando e levando conosco um ser deste estranho e atrasado planeta para que possamos estudá-lo. Deixaremos aqui uma de nossas naves com tripulação para que outros povos saibam que este planeta pertence a Vossa Alteza. Desculpe-me mais uma vez pelo incômodo e termino minha mensagem com votos de longa vida do rei. Gente, ele parafraseou a carta de Caminha, porque Caminha chega aqui, Caminha era o escrivão que escrevia os detalhes para o rei de Portugal na esquadra que veio para o Brasil por engano com Dom Pedro Álvares Cabral, tá? Gente, é muito legal porque, olha, ele chega aqui também lá nesse planeta, só que é um planeta, né? Não é um outro planeta, é o nosso planeta. É uma pessoa vindo de um planeta que não é o nosso, conhecer nosso planeta, né? Então, ele tem essa visão de colonizador, como se aqui não tivesse ninguém, como se aqui não tivesse uma formação, como se fôssemos pessoas esquisitas e precisássemos ser estudadas. Como esse planeta, que já era plenamente habitado, pode pertencer à Vossa Alteza. Foi isso que eles pensaram quando eles chegaram aqui no século XVI, tá? Estranho, né, gente? Mas vamos lá. No final do texto, pode-se concluir que os seres que chegaram ao planeta pretendiam dominar o planeta recém-encontrado, estudar os seres humanos, promover a paz no universo, roubar a tecnologia encontrada, usufruir da água disponível do lugar. Dominar o planeta recém-encontrado. Pode ser estudar os seres humanos? Sim, mas quando ele fala aqui, ó, deixaremos aqui uma de nossas naves com tripulação para que outros povos saibam que esse planeta pertence à Vossa Alteza. Se esse planeta, que já tem uma vida plena, uma vida em funcionamento, como havia aqui, os índios viviam, gente, espalhados pelo todo o país. O Brasil não foi descoberto, o Brasil já era plenamente habitado. O Brasil foi colonizado, foi tomado à força, né? Aí você percebe que é essa questão aqui, tá? Que é a letra A. Bom, vamos lá. A morte do jangadeiro. No sopro do terral, abrindo a vela, na esteira azul das águas arrastadas, segue veloz a intrépida jangada. Segue veloz a intrépida. Intrépida é corajosa, tá? Entre os uivos do mar que se encapela. Prudente o jangadeiro se acautela contra os 1000 acidentes da jornada. Fazem-lhe entanto, guerra encarniçada. O vento, a chuva, os raios, a procela. Súbito, um raio o prosta e furioso da jangada o despeja na água escura, e em brancos véus de espuma o destioso. Envolve e traga a onda intrumecida, dando-lhe assim mortalha sepultura. O mesmo mar que o pão lhe dera em vida. Padre Antônio Tomás. Bom, isso aí também, gente, faz parte das primeiras literaturas que nós iremos estudar, tá? Beleza? Do barroco, do começo, do quentismo, tá bom? Gente, infere-se desse poema que os perigos oferecidos pelo mar, o mar oferece um perigo o quê, gente? Oferece muitos perigos? Inúmeros? Sim, inúmeros perigos. Já está citado aqui, ó,
Fazem-lhe, entanto, guerra encarniçada. O mar tem o vento, tem a chuva, os raios e a procela, dentre outros perigos, né? Bom, passemos para o descritor 8. Vamos para ver, meu povo, o que o descritor 8 pretende? Vamos lá. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Gente, tese é o que eu falei para vocês que vocês tinham que defender na produção de texto, né? Vocês tinham que ter uma opinião própria sobre o dependente de crack. Ele deve ser internado compulsoriamente, ou seja, na marra, ou ele só pode ser internado se ele concordar com isso. Vocês tinham que ter uma tese, uma ideia, falar sobre o assunto. Então, a gente tem que ter aqui no descritor 8, é um pouco mais elaborado. Você precisa saber qual que é a tese e quais são os argumentos que sustentam essa tese, tá? Bom, vamos lá. O celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado. Prosear no telefone. Gente, vocês não sabem o quanto meu pai brigava comigo, porque eu ficava pendurada, né? Nossa Senhora, era uma peleja. Hoje, por culpa dele, somos obrigados a atender chamadas o dia todo. Viramos uma espécie de telefonista de nós mesmos. Desviamos chamadas, pegamos e anotamos que recados. Depois de um dia inteiro bombardeado por ligações curtas, urgentes e, na maioria das vezes, irrelevantes, quem vai sentir prazer numa simples conversa telefônica? O telefone, que era um momento de relax na vida da gente, virou um objeto de trabalho, o equivalente urbano da velha enxada do trabalhador rural. Carregamos o celular ao longo do dia como uma bola de ferro fixada no corpo, uma prova material do trabalho escravo. O celular banalizou o ritual da conversa à distância. No mundo pré-celular, havia na sala uma poltrona, uma mesinha exclusiva para a arte de telefonar. Hoje, tomamos como num transe, andamos pelas ruas, restaurantes, escritórios e até banheiros públicos, berrando sem escrúpulos num pedaço de plástico colorido. Misteriosamente, uma pessoa ao celular ignora a presença das outras, conta segredos de alcova dentro do elevador lotado. É uma insanidade, ainda não denunciada pelos jornalistas, nem estudada com devido cuidado pelos médicos. Aliás, duas das classes mais afetadas pelo fenômeno. A situação é delicada. Legal, né, gente? Esse texto achei tops de linha. Vamos lá. Qual é o argumento que sustenta a tese defendida pelo autor desse texto? A arte de telefonar se tornou prazerosa. Ele falou que é exatamente o contrário. Estou eliminando a questão A, certo? A sociedade destruiu velhos costumes. Pode ser. A vida moderna priorizou o telefone, o celular elitizou todos os profissionais. Isso aqui de modo nenhum está falando isso. Elitizar é classificar como melhor, sabe? O homem tornou-se escravo do celular. Ele também fala isso. Ele fala que a gente se tornou. Mas o homem se tornou escravo do celular por quê? Porque a vida moderna priorizou esse aparelho, esse tipo de instrumento. Então, é a letra C. Questão 8. Vamos acabando. O etanol de cana é o que menos polui. O etanol da cana-de-açúcar produzido pelo Brasil é melhor que todos os outros. A conclusão é de um estudo divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que reúne 30 países entre os mais industrializados do mundo e da qual o Brasil não faz parte. A pesquisa mostra que o etanol brasileiro reduz em até 80% as emissões dos gases que provocam efeito estufa. O percentual de redução na emissão dos gases é muito mais baixo nos biocombustíveis produzidos na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, afirmou Stefan Terjegman,
diretor de agricultura da OCDE. O etanol de milho americano reduz em apenas 30% as emissões. Já o trigo utilizado pelos europeus tem efeito de 50% na diminuição da poluição. A pesquisa também critica os subsídios dados por europeus e americanos e seus produtores, 11 bilhões de dólares por ano e que devem chegar a 25 bilhões até 2015. É uma vitória da postura brasileira de defesa incessante da cana como energia alternativa. O argumento que melhor sustenta a tese, o argumento que sustenta a tese de que o etanol de cana-de-açúcar brasileiro é melhor que todos os outros é que o nosso etanol reduz até 80% de emissões de gases. Pronto, matou a pau, gente. Essa aqui também foi tá aqui, tá escrito. O texto me responde, tá vendo? É por isso que ele é melhor. Tá escrito aqui. 9. Descritor 11. Vamos embora ver o que o descritor 11 solicita de vocês. Descritor 11. Estabelece a relação entre causa e consequência. Por exemplo, o que é causa e consequência? José passeou descalço na calçada e cortou seu pé. Qual que foi a causa do José ter cortado o pé? Passeado descalço. A causa é passear descalço e a consequência, cortar o pé. Essa é a relação. Tudo na vida tem causa e tem consequência. Se eu resolvo não estudar quando eu sou adolescente e vivo para isso, eu vou pagar esse preço quando eu virar adulto. Não vou? Se eu resolvo namorar um cara todo enrolado, que está me dando vários sinais de que ele é um cara enrolado, de que não é um bom futuro estar ao lado dele, que não é bom ter um futuro ao lado dessa pessoa, e eu sei disso, se eu prosseguir, eu vou ter uma vida atribulada, não foi? Causa, consequência. A vida é marcada da relação de causa e consequência. Agora, o que a questão está solicitando é que eu veja isso aqui no texto. Qual que é a causa e qual que é a consequência da causa solicitada. Beleza? Borboleta da praia. A borboleta da praia é uma espécie endêmica no estado do Rio de Janeiro. Até o ano de 1989, era o único inseto na lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Atualmente, essa mesma lista já ultrapassa mais de 200 outros nomes e não para de crescer. O desaparecimento da borboleta da praia está sendo causado principalmente pela ocupação irregular de seu habitat natural, cuja área abrange a região de Restinga e Lagoas Salgadas. Antes abundante em toda a costa fluminense, atualmente essa espécie é encontrada apenas em locais parcialmente preservados, como os brejos e as vegetações originais da Reserva Ecológica de Jacarepaguá, situada num trecho da praia de Maçambaba, região dos Lagos Fluminenses, município de Saquarema, no Rio de Janeiro. A alimentação básica dessa borboleta é o néctar da vegetação arbustiva da restinga, principalmente o cambará e o gervásio. Seu hábito, não sei aqui. Seu hábito de voo ocorre normalmente pela manhã e à tardezinha. O tempo de vida da fêmea é em média 25 dias, quando deposita seus ovos sob as folhas Aristoxia macroura, uma planta venenosa. Tanto a parides como a ascanius, como outras lindíssimas borboletas de restinga, podem ser vistas nas áreas brejais da Reserva Ecológica de Jacarepaguá. Segundo trecho, a causa principal do desaparecimento das borboletas na praia é... Gente, essa também foi tão fácil, né? A ocupação irregular do seu habitat natural. Tá escrito no texto. Só transferir. Ctrl C, Ctrl V. Estabelecer. Continuamos com o descritor 11. O torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evagrio torceu pelo Atlético Mineiro, não porque fosse atleticano ou mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante, nenhum dos dois tinha carro e ele previa que a volta seria um problema.
o Flamengo triunfou. E Evaglio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus e que não cabia mais ninguém e havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. E não eram bandeiras pequenas nem torcedores exaustos. Estes pareciam terem guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evaglio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele, embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lesse em seu íntimo o segredo, estava perdido. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Eram braços e pernas além da boca? A emanação de entusiasmo cogitava, o contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Abriu os lábios simulando cantar. Cantou. Estava batizado, crismado e ungido. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pessoal desceu da gávea empurrando Evaglio para descer também e continuar a festa. Mas Evaglio mora em Ipanema e já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continuar Flamengo. Segurou firme na porta e gritou: "Eu volto, gente, vou só trocar de roupa." E não se sabe como chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. Grande Carlos Drummond de Andrade. Qual é a causa da transformação de Evaglio em torcedor? Qual que é, gente? Qual que é? A alegria contagiante dos torcedores, mas é o que é isso também. Vai fazer confusão. Mas o que levou a ele a sentir essa alegria contagiante dos torcedores? Por que motivo ele chegou a essa torcida? Ele teria ido para lá se não tivesse acontecido uma causa? Vamos lembrar. Ele estava na casa de um amigo, ele tinha que voltar para casa, ele procurou um táxi. O táxi ia pegá-lo na casa do amigo e deixar na porta. Ele ia passar pelo meio da torcida que estava comemorando? Não. Então, qual foi o motivo que fez? Qual foi a consequência? Quer dizer, qual foi a causa da transformação do Evaglio? Foi a inexistência de táxi após o julgo. Esse é o primeiro motivo. Poderia ter sido os outros. É por isso que eu tenho que ser um leitor atento, tá bom? Gente, deixa eu comentar rapidinho aqui sobre a redação de vocês. Teve muito aluno que copiou trecho da internet. Bobinha, eu só tenho andar. Vocês sabem que eu sei, né? Copia da internet, quer passar pra mim? Não dá, gente. Vamos lembrar Renato Russo aqui? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Sempre. É péssimo. A gente tá aqui pra fazer um treino. Se você vai lá no Ctrl+V, Ctrl+C pra ganhar nota, você aprendeu o quê? O que você aprendeu? Péssimo, né? Isso. 2. Teve aluno que fugiu do tema. Eu pedi para falar de internação compulsória, ser a favor ou contra, e o aluno falou, foi de, sei lá, torcedor do Atlético Goianiense. Eu tô dando um exemplo. Ninguém fez isso, mas uma das causas que fazem com que o aluno seja desclassificado, a redação não seja corrigida no Enem, gente, é fuga ao tema, tá? Você não pode fazer isso. Terceiro ponto. Eu falei que vocês tinham que defender o ponto de vista de vocês. Teve muito aluno que ficou em cima do muro. Eu acho que internasse... Eu acho não, tenho certeza. Deve-se ser internado uma pessoa usuária de crack que vive no meio da rua, ou não adianta internar. Por quê? Porque internar na marra faz com que a pessoa não se restabeleça, com que ela não procure melhorar. Entendeu, gente? Tem que ter posicionamento, tem que ter firmeza. Beleza? Vamos para as próximas e nós vamos só melhorar.
Me esperem na próxima aula, trovadorismo. Vou dar até uma canjinha para vocês aqui, ó, da nossa próxima aula. Vamos lá. Do começo. Olha aqui, qual que vai ser a nossa próxima aula. Olha que beleza, literatura de cordel. Mas a gente, além de falar do cordel, nós vamos falar qual que são as semelhanças que existem no trovadorismo e a literatura de cordel que está presente nas vidas do povo, principalmente do povo nordestino até hoje, tá? Bora ver qual que é? Convido vocês para assistir essa próxima aula. Bora! Um beijo, fiquem com Deus, façam uma correção aí, cada um de vocês, tá bom?